Olá, tudo bem? Então, hoje vou fazer dica em crochê da Lovinha para iniciantes, né? Que acha muito difícil fazer emendas, tá? Então, aqui, por exemplo, você pode emendar da forma que você quiser, do jeito que você quer, né? Tem várias maneiras de emendar. Eu já passei várias, né? E muita gente não sabia, muita gente sabia, e assim por diante, né? Porque tem pessoas que falam assim: ah, eu posso emendar costurando com agulha de costura? Pode, sem problema nenhum. Pode fazer do jeito que você quiser, né? Contanto que você goste. Você tem que pensar em você, do jeito que você gosta, não do jeito que os outros gostam, né? Sempre tem que pensar em você. Você que vai usar a peça, né? E é bem assim. Bom, mas tem outros modos também de emendar que eu quero passar aqui para vocês. Aí vocês pegam e falam assim: poxa, no vídeo anterior você deixou um buraquinho aqui, né? E também aqui no começo, né? No começo, quando você fez a emenda e no final ficou um buraquinho, né? Porque aqui são 3 pontos altos, né? E ficou aquele buraquinho. Não tem problema, não, gente, né? Aquele buraquinho não vai fazer a peça ficar feia, né? Mas eu vou passar aqui para vocês um modo que fique bem fechadinho aqui, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou fazer uma correntinha, porque aqui são 3 correntinhas, né? Então, eu faço uma e vou prender aqui no cantinho. Logicamente que a gente vai fazer modo zigue-zague, né? Então, aqui tem que ficar avesso com avesso, juntos, assim, grudado um no outro, né? Então, aqui eu vou pular uma correntinha, vou vir aqui no seguinte e vou fazer um ponto baixíssimo, ok? Aqui, no caso, ao invés de eu fazer uma correntinha, eu vou prender aqui no próximo também, tá? Aí eu aqui tem 3. Aí eu volto aqui e faço mais 2 pontos altos. Fiz 2 pontos altos. Vou vir aqui, olha só. Aqui, 1, 2. Aqui, 1, 2. Aqui no segundo, eu vou pegar e vou puxar aqui. Só fazer isso, tá? Aí aqui no seguinte, mais um ponto alto, porque são 3 pontos, né? 3 correntinhas e 3, né? Então, eu prendi aqui no segundo ponto alto, tá? Agora, eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Ao invés da correntinha, faço ponto baixíssimo. Aqui eu vou pular um, vou vir aqui no seguinte. Aqui, faz da forma que eu passei, tá? Então, aqui já está preso, eu venho aqui no próximo, tá? E faço ponto baixíssimo. E vou indo, ok? Eu vou falar uma coisa que não é questão porque eu sei fazer, ah, eu sou a tal, eu sou a bambambam, bam, bam. Não, eu não sei. Eu aprendo junto com vocês, né? E muitas vezes eu tenho ideias. Então, essas ideias eu tento passar, como essa daqui, né? Eu tive ideia agora de fazer assim. Não porque eu já tinha pensado antes. Não, não pensei antes, né? Eu pensei agora, né? Então, vocês, antes de vocês falarem que é complicado, vocês têm que fazer, tá? Então, nada é complicado se você tentar fazer. Nada fica complicado.
Porque foi assim que eu aprendi. Eu aprendi sozinha. Ninguém para me ensinar. Não tinha internet, não tinha nada. Eu tive que me virar, aprender o gráfico. Foi a primeira coisa que eu fiz antes de fazer a blusa. Eu aprendi a fazer o gráfico. Por quê? Para mim poder fazer os modelos, né? Para fazer os modelos que tinha na revista. Então eu tinha que aprender, né? Fui obrigada a aprender para poder, né, fazer, tá? Então aqui eu já aprendi, vou aqui no outro, tá? Então, por exemplo, você fala, você assiste e fala, você deixa nos comentários, né? Ai, é difícil. Não, não é difícil. Você nem tentou para saber, né? Então, nós temos que fazer primeiro. Você pega uma linha que está quase acabando, vai faltar. Aí você fala, vai faltar, então eu vou pegar de outra cor. Mistura elas para fazer uma amostra, tá? Aquelas que estão lá no cantinho, que você não sabe o que fazer, vai dar um nozinho, emenda uma na outra, faz a amostra com elas mesmas, tá? Para não jogar fora. Então, aí você vai estar aprendendo também, né? É isso que é o importante. Não importa a cor, se tá feio, se tá bonito, não sei o quê. O importante é você aprender, né? Ah, não combinou e não sei o quê. Não, não tem problema, ninguém vai ver, né? Só você. Então, você vai, assiste, pausa e faz junto. Assiste, pausa, faz junto, né? Se você fizer, e aí você pode falar, não, eu achei difícil, eu fiz, achei difícil, né? Pelo menos você tentou, não é verdade? Então, antes de comentar que é difícil, você precisa tentar fazer, tá? Ok? Então é isso que eu queria passar mais para vocês, esse recadinho, para a gente aprender o crochê, né? Eu tô aprendendo junto com vocês, porque eu tô fazendo aqui todo dia, todo dia. Então eu acabo aprendendo bastante, né? Meus pontos, por exemplo, não era tudo certinho, né? Agora sim, ficou melhor, né? E tal. Porque antes, nossa, eu fazia uma carreira, ficava um maior, outro menor e tal, não sei o quê. Eu fui fazendo todo dia, todo dia. Quer dizer, eu tenho que gravar todo dia, então eu tenho que fazer todo dia. Aí eu fui aprendendo. Eu peguei um macete de falar, não, é assim que eu tenho que fazer, né? Pra ficar tudo igualzinho, perfeitinho e tal. Ok? Então é isso, gente. Esse é o recado, né, que eu quis mais dar para vocês, tá? Então aqui eu fiz dois pontos. Então aqui, um, dois, tá? Então eu vou soltar aqui e vou pegar por aqui. Aí eu só puxo a laçadinha. Só puxo aqui, tá? E faço mais um ponto alto. Agora, bora prender a correntinha. Então, o que eu fiz ali no começo, eu vou fazer aqui no final. Ao invés da correntinha, eu faço ponto baixíssimo já na outra peça. Aí eu venho aqui no seguinte, bem no meio e faço mais um ponto baixíssimo. Volto aqui e termino o meu cantinho, fazendo os dois pontos altos no espaço e um ponto alto aqui, tá? Olha só a diferença daquele do vídeo anterior com esse, tá? Aqui, deixa eu fazer assim, porque... Ai, quando tem correntinhas, ele tende a diminuir, né? Mas, ó, ficou certinho, ó, tá? Ok? Só aqui, dá uma puxadinha e pronto. Já fica certo, ok? Ó. Tá bom? Então, a gente olha, mas a gente percebe que tá bem fechado. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui é avesso. Tá bem fechadinho, né?
Porque tem gente que vai falar assim, ah, mas ficou buraquinho ali no começo, ficou buraquinho ali no final, ah, não gostei. E eu tô passando o meu jeito, né? O meu jeito. Eu faria desta forma, para ficar bem fechadinho, tudo igual, fechadinho, fechadinho, e até o final, tá? Então, é assim que vocês vão fazer. Aqui eu esqueci de fazer... Ah, não, não esqueci não, eu prendi, né? Então, aqui no caso que eu prendi a correntinha, né? Fiz um, dois. Então, aqui você vai fazer também um, dois. Quando você for fazer aqui do lado direito, outro motivo aqui, né? Então, você vai fazer um e dois. Você vai prender aqui. Quando for fazer aqui, você pega aqui, ó, no espaço. Ou você pode pegar aqui mesmo, ó, né? Utilizando a mesma técnica que eu passei aqui. Você vai fazer o outro, né? Tal. Aí você vai ver, né? Então, por exemplo, você vai fazer aqui um no cantinho, né? Faz da mesma forma que eu fiz aqui, por mais que você tenha que pegar novamente aqui. Então, você prende um aqui e o outro aqui, entendeu? Ok? Então, para prender dois, né? Duas correntinhas. Então, você prende um, fazer bem pertinho aqui. Um, você prende aqui desse lado e o outro aqui, ó, tá? Para ficar certinho, porque aqui tem que sobrar uma correntinha. Então, você prende aqui, se prende aqui, ó. Aqui, ó. Bem aqui nessa linha azul. Tá? Então, não tem problema de ficar assim, dessa forma, porque aqui foi preso, né? Ok? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Um modo diferente, né? Do que eu fiz anteriormente, né? No vídeo anterior. E eu achei melhor fazer assim. Por quê? Para ficar tudo igual, tudo fechadinho, sem espaço, né? Porque se caso você for fazer uma bolsa, vai ficar aquele buraquinho ali, vai ficar te incomodando e tal. Aí você fala, poxa vida, aqui deveria ser preso também, né? Então eu vou prender ele. Aí prende, pronto, acabou o mistério, né? Ok? Então é isso, fica com Deus. Espero que tenham gostado da dica. Gente, eu peço para vocês, por favor, deixar o seu joinha, ok? Para estar me ajudando, tá bom? Então é isso, fica com Deus e até a próxima. Tchau!